De que mais 2 cidades do Paraná poderão ter segundo turno nas eleições municipais de 2024. São José dos Pinhais já ultrapassou os 200 mil eleitores e Foz está perto de atingir esse índice, Foz do Iguaçu. Até então, 5 municípios paranaenses poderiam, caso fosse necessário, realizar disputa de segundo turno nos pleitos municipais. São eles Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Para as eleições do próximo ano, esse panorama deve mudar. Mais 2 cidades, então, podem entrar nessa lista. A gente vê aí que São José dos Pinhais já está apta e também Foz do Iguaçu pode se aproximar de 200 mil eleitores cadastrados. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, São José tem 214.653 eleitores. Entretanto, dificilmente o município da região metropolitana de Curitiba deve reduzir o número de pessoas aptas a votar, já que esse número ainda precisa ser validado pelo tribunal. O cadastro de eleitores é fechado apenas em anos eleitorais, para que a Justiça possa organizar a votação com base no número determinado de participantes. Em Foz do Iguaçu, ainda não foi atingido aí o índice de 200 mil eleitores, mas está bem perto. Hoje são 198.706 eleitores cadastrados. Para atingir o índice, faltam 1.294 pessoas. A Rubiane Creus, que é a coordenadora de comunicação do tribunal, falou sobre o assunto. Vamos acompanhar o que ela disse. Os eleitores têm até o dia 8 de maio de 2024, do ano que vem, para realizar qualquer alteração no seu título de eleitor, como, por exemplo, fazer uma transferência de cidade, de estado, alterar o nome, mudar o local de votação. Então, após o dia 8 de maio, o TSE procede a um novo batimento para daí sim verificar a quantidade de eleitores em cada cidade. E o que define se a cidade terá ou não o segundo turno nas eleições é justamente esse limite de, no mínimo, 200 mil eleitores na cidade. Portanto, a gente vê essa lista aí de municípios que podem ter segundo turno nas eleições municipais, com a possibilidade de crescer. São José dos Pinhais praticamente confirmada. Vale lembrar que o tribunal ainda precisa validar o número de eleitores, mas é muito difícil que haja uma redução significativa a ponto de cair aí para menos de 200 mil o número de eleitores. E Foz do Iguaçu, no oeste do estado, que também pode atingir essa cota, Pedroso. E quando o município ele alcança a possibilidade de segundo turno, ele fortalece sim o debate político. Porque quando a cidade ela tem única e exclusivamente primeiro turno, ali a maior fração acaba levando a eleição. Então você percebe muitas vezes cidades pulverizando a quantidade de candidatos. Já aconteceu de a gente acompanhar pessoas sendo eleitas, Bia, com um percentual abaixo ali dos 30%. Isso quer dizer que o apoio àquele candidato, àquele político, daquele território, daquela cidade, ele é muito pequeno, ele não representa ali uma maioria. Então o segundo turno ele possibilita que os temas da cidade sejam ampliados e, mais do que isso, a necessidade de que se conquiste pelo menos o apoio de 50% mais um ali dos eleitores. Então, favorece sim a democracia. Muitos grupos políticos, tanto de Foz do Iguaçu quanto de São José dos Pinhais, estão preocupados com essa mudança, porque eles estão acostumados ali estrategicamente a agir de uma forma considerando esse fator da maior proporção e não de tentar alcançar a maioria. Então, os municípios viverão eleições muito diferentes caso se concretizem essa questão do segundo turno e a disputa ficando ainda mais intensa.